Muito bem, olá que vocês, muito boa noite, boa tarde, né? Vocês que me assistem aqui no Papo Trabalhista. É um grande prazer a gente estar juntos para essa live mais do que esperada, né? Vendo aí que o Fabiano entrou, né? Doutor Sérgio, doutor Diego. Nós estamos esperando aí a entrada de um convidado ilustre para a gente conversar nessa tarde, né? Que é o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, para a gente falar sobre direito do trabalho, né? Aqui é o Papo Trabalhista, sobre as questões que envolvem também os clubes, né? O Fabiano foi o primeiro a entrar, isso mesmo, Fabiano. E é um grande prazer receber aí toda a torcida tricolor, né? Todo mundo que torce pro Fluminense e quem não torce pro Fluminense também. Vinícius, é bom te ver aqui, sabia que você estaria junto para ver o seu presidente, né? Estamos esperando o doutor Mário entrar aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Sobre futebol, sobre respeito à vida, à saúde dos trabalhadores, né? Isso é muito importante, e ver quais são as ações, tirar dúvida aí sobre as dúvidas, né? Sobre como que se gere um clube, quais são as dificuldades que os clubes estão passando nesse momento, né? De tão difícil de pandemia, né? Olha aí, doutor Mário já está na área. Doutor Mário, olha só, o senhor tem que solicitar aí para ingressar no bate-papo, tá, querido? Se você puder até sair e entrar de novo, né? A minha esposa Cíntia dando saudações tricolores. O que é isso, Cíntia? Você é botafoguense? Não acredito nisso. Doutor Mário, então o senhor sai, entra de novo, e aí vai ter assim que o senhor entrar vai estar solicitar, aí o senhor solicita e vai aparecer para mim aqui para permitir que o senhor entre aqui nessa live junto de nós, né? Tem Vascaíno aqui, doutor Antônio, né? E vários outros, doutor Washington com saudações. Vamos esperar o doutor Mário entrar, né? Ele ingressar aqui conosco para a gente começar o nosso bate-papo, né? Então, é isso aí. Fabiano, Cíntia tem meu respeito. Não, ela está sendo tricolor só por causa do presidente que está aqui conosco, né? Na verdade, ela é botafoguense, tá? Aliás, até infelizmente. Mas vamos lá, só esperar o doutor Mário. Pronto, está aqui pedindo para entrar. Já vamos começar esse bate-papo. Esperando aguardar aí a transmissão. Boa tarde, doutor Alessandro, doutor Washington, né? Doutor Washington, esse é tema proibido hoje, tá? Não vamos falar disso, não. E os outros comentários. Vamos falar de direito do trabalho, né? E de tudo mais que nós pudermos falar. Vamos ver, está entrando aqui o doutor Mário, vamos ver. Doutor Francisco Montenegro, que prazer tê-lo aqui. Doutor Marcos Cordeiro, diretor de comunicação. Doutor João Fogão, né? Vamos ver se entra aqui o doutor Mário, né? Vocês estão me vendo bem? Está tudo certo, né? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Doutor Mário, estou vendo uma visão. Eu acho que a sua câmera está ao contrário. Eu acho que a sua câmera está ao contrário. Já virou, já virou. Virou. Ah, salve, salve! Salve! Saudações tricolores. Tudo bom, querido? Eu não sou fluminense, Tudo não, mas bem. Eu sei, eu sei. Aí, olha, que bom. Olha, eu queria agradecer antes da gente começar, viu? Eu, quando conversei com o nosso colega Francisco Montenegro sobre essa oportunidade dessa live, né, para a gente falar sobre o Fluminense, né, e a gente falava de direito do trabalho, esse canal, doutor Mário, a gente trata de direito do trabalho, né, de papo trabalhista. Nosso papo aqui, a nossa ideia é falar sobre questões do dia a dia do seu trabalho, né? Mas o trabalho, ele perpassa todos os setores da sociedade. E conversando com o Chico, né, sobre os clubes de futebol, o seu nome veio à nossa mente. Por quê? Porque a gente vê o trabalho do Fluminense, né, o caminho do Fluminense é um caminho muito claro, né, não só para os outros clubes, mas também para as empresas, de como agir nesse momento tão difícil de pandemia, né? Eu já começo com uma pergunta simples, só para o senhor dizer assim, quantos empregados o Fluminense demitiu? Diz aí, doutor Mário. Não, nenhum. Até agora nenhum. Nós tivemos um movimento muito bacana, não sei se o senhor viu, que foi logo assim que a gente paralisou o clube, né, em razão das medidas do governo, os nossos gerentes e diretores mandaram uma carta para mim propondo a redução dos seus próprios salários para preservar o salário das pessoas menos favorecidas. Esse foi o movimento da gerência e da diretoria do clube. Eu acredito que isso tenha ocorrido em razão da maneira que a gente vem trabalhando desde que assumiu em junho do ano passado, né? Quando nós assumimos, o clube tinha quase 3 meses de salário em atraso e também o 13º de 18. E em 9 meses de gestão,
a gente conseguiu quitar 12 meses de salário em 9 meses. Quer dizer, sendo muito honesto e transparente como sou, óbvio que ainda existe o buraco, né? Porque o buraco que a gente encontrou foi muito grande, mas eu acho que em respeito ao trabalho que vem sendo feito, os diretores e gerentes, o primeiro ato deles foi esse. Então, com essas pessoas, a gente fez acordos individuais, né? Já até baseado no artigo 444, e aí, em razão disso, a gente teve um alívio na folha, são as pessoas de maior salário que fizeram o redutor, e a gente conseguiu ir mantendo os empregos das pessoas que possuem maior dificuldade, né? E estamos dando outras ajudas, por exemplo, no mês que passou, e a gente deve repetir isso agora, continuando a paralisação, para os funcionários que ganham até R$ 4.000, a gente ofertou uma cesta básica. Foram 443 cestas básicas, com duração de um mês. Assim, a gente conseguiu fazer uma cesta básica com duração de um mês, bem sortida, enfim, bem honesta, e também teve uma ótima repercussão. Então, até o momento, nós não fizemos nenhuma demissão desde a paralisação. Muito bem. Doutor Mário, eu queria dizer que isso para mim é muito... Eu costumo dizer, né, as pessoas que são mais próximas a mim sabem que eu sou juiz por acidente, né? Porque o meu planejamento era para ser jogador de futebol. Se o senhor não sabe... Eu sei, meu amigo Marcelo Moura me contou. Marcelo Moura me contou. Nossa, falou que Vossa Excelência jogou com Sávio, pô. Exatamente. Joguei com Sávio, era para ser jogador, e joguei no Fluminense, tá? Joguei no Fluminense. Bacana, não sabia. Joguei 2 anos no Flamengo, aí tive um probleminha lá de joelho, um problema com o empresário, naquela época já tinha sido essa questão de empresário. Acabei conhecendo Xerém, quando o Xerém ainda estava sendo construída, presidente. Por isso que eu vou fazer uma pergunta sobre Xerém para o senhor, porque eu conheço Xerém, tá? Treinei naqueles campos quando eu não tinha nem construção, ó. Tinha um morro lá em cima, vai ser o centro, vai ser... Não sei... E eu pegava um ônibus de Xerém até a rodoviária, depois outro até Botafogo, como eu sofri. Mas olha, de uma certa maneira foi um ano maravilhoso da minha vida. Não fui titular no Fluminense, mas ali eu decidi que tinha que estudar direito e acabei virando juiz do trabalho, né? Mas eu tenho um carinho pelo Fluminense por isso. Pouca gente sabe disso. Eu sempre falo que joguei no Flamengo, mas esqueço de falar que no meu finalzinho ainda, último ano de... Na época eu não falava sub-17, na época eu falava juvenil, né? Juvenil e juniores, né? Sim. Finalzinho de juvenil, começo de juniores, aí fui fazer o vestibular na época e larguei. Mas eu tenho um carinho muito grande. Qual era a posição? Qual era a posição que você jogava? Olha, eu era centroavante, tá? E olha, eu tenho um orgulho que na minha vida, porque eu ouvi de 2 grandes atletas, né? O meu treinador no Flamengo, um treinador e o auxiliar dele, foram 2 ex-jogadores de futebol. Quem é mais antigo vai lembrar do Neca, que jogou no Botafogo. Sim. Ele foi meu treinador. Sim. E o Dida, que foi campeão mundial, reserva do Pelé, né? Eles foram meus técnicos, né? E eles diziam que eu tinha a mesma técnica do Reinaldo, aquele que jogou no Atlético Mineiro. Pô, você joga igual o Reinaldo, você é igualzinho o Reinaldo, vai ser um craque, não sei o quê. Mas, infelizmente, a vida me tirou do futebol, né? E estamos aqui. Deus escreve certo por linhas tortas, sabe-se lá como é que seria, né? Mas eu queria dizer que tem um carinho muito grande por Xerém, né? Toda vez que eu passo ali, eu me lembro de Xerém, daquelas manhãs de treino suado, sofrido, da Laranjeiras, quando tinha treino em Laranjeiras, que era raro, era um prazer, assim, maravilhoso, né? E eu queria dizer também, doutor Mário, que isso é muito legal, porque a gente está vendo aqui um tricolor, né? A caráter, né? E um flamenguista conversando para construir caminhos, sem inimizade, sem nenhum tipo de, né? de desafeto, e conversando e mostrando que a prática boa de preservar empregos, né? De trabalho é uma coisa que independe de clube, né? Mas eu não quero falar muito não, presidente, eu quero deixar o seu livre, a gente vai falar de vários assuntos. Claro que o assunto aqui tem 4 letras, você está bombando aqui esse assunto, mas quem quiser saber o assunto de 4 letras vai ter que esperar até o final da live. Até o final da live, se o presidente quiser falar alguma coisa, tá? Se quiser. E aí eu peço aos amigos que estão nos assistindo, quem quiser tirar um print desse momento histórico do presidente Mário, quiser tirar um print de tela, botar no Instagram de vocês, divulgar, chamar colegas para assistir, principalmente colegas tricolores, acho que vale a pena, porque, olha, eu já conversei antes aqui da nossa live com o presidente, e tem excelentes notícias, eu acho que isso tem que ser proclamado aos 4 ventos, essa gestão maravilhosa do presidente.
Mas deixa eu começar com uma pergunta, doutor Mário, e aí o senhor pode responder, né? Tem toda a liberdade para responder. Hoje a gente vive essa questão de saúde e economia. Tá? Eu queria Sim. saber, esse dilema é um dilema real, saúde e economia? E como é que está a situação do Fluminense hoje, de uma maneira geral, nessa questão de pandemia? Como é que estão as coisas no Fluminense? O que você pode dizer para a gente? Doutor Marcos, eu acho assim, primeiro eu tenho dito muito nas reuniões de presidentes de clube, enfim, nas videoconferências em que eu participo com outros colegas, que eu acho que todos nós queremos a mesma coisa, mas com condicionantes diferentes, né? Eu acho que todos nós queremos voltar a trabalhar, todos nós queremos voltar a poder passear, todos nós queremos voltar a ver o futebol, todos nós queremos voltar a ir à praia. Eu logo no início da pandemia fui entrevistado pelo jornal o Globo e pelo jornal Extra, algumas personalidades do esporte, enfim, sobre o que eu faria no primeiro final de semana, quando a gente estiver livre novamente. Eu disse que a primeira coisa que eu faria era pegar minha família, dar um mergulho na praia, que eu gosto demais de ir à praia, e depois ir direto ao jogo do Fluminense. Acho que as duas coisas que eu faria primeiro. Mas isso não pode fazer com que a gente perca o sentido da vida, né? A noção das coisas. E eu acho que por mais que a gente esteja passando por problemas econômicos em razão da paralisação, eu hoje vi uma entrevista do ex-economista-chefe do FMI, onde ele diz justamente o pensamento que eu tenho. A economia não se recuperará se as pessoas continuarem morrendo. Então, se o economista-chefe do FMI tem um posicionamento de preservação da saúde primeiro, para depois se desenvolver a economia, e ele é muito claro, dizendo que vai ser um processo lento de desenvolvimento da economia, que vai ser um processo lento de recuperação das empresas que quebraram, vai ser um processo lento de recolocação das pessoas nos empregos. Mas se a gente dividisse um pouquinho, né, se todo mundo que tem um pouquinho mais, tirasse um pouquinho de si e distribuísse um pouco melhor, eu acho que a gente sairia dessa situação de maneira mais rápida e com menos escoriações. Então, aí é uma posição pessoal, né? A minha posição pessoal é de que a gente precisa realmente sair do pico, a gente precisa realmente sair dessa pandemia para retornar. Um retorno agora e uma nova paralisação na frente, eu acho que terá reflexos muito piores. E o que eu tenho dito também, eu me consulto muito com alguns médicos, amigos, diretores de grandes hospitais particulares do Rio de Janeiro, parentes, inclusive, da área da medicina, que estão exatamente nesse momento que a gente está conversando, mergulhados dentro de um CTI salvando pessoas, que já não tem mais leito em hospital particular, imagina no SUS, né? Então, assim, eu acho que é um momento em que a gente precisa entender que não está se discutindo aqui quem tem razão, não está se discutindo a letalidade da doença. A letalidade da doença é realmente baixa. O percentual de pessoas que se contaminam e morrem é um percentual pequeno. A discussão não é essa. A discussão é matemática. A discussão é, quanto mais gente infectada a gente tiver, mais pessoas necessitando de UTI e menos UTI a gente vai ter, porque nós não estamos preparados para absorver tanta gente doente. E esses meus parentes da medicina me dizem mais, que as mortes de outras enfermidades aumentaram de maneira também exponencial, porque não há possibilidade de atender todo mundo. Então, pessoas morrem de infarto, de acidente vascular cerebral, de outras situações. E o isolamento social, ele, a meu sentir, né, repito, isso é uma opinião pessoal do Mário Bittencourt, do presidente do Fluminense, mas uma posição pessoal do Mário Bittencourt. O isolamento social preserva, inclusive, outras coisas. Ontem eu conversava com a minha esposa aqui em casa. Você tendo menos gente na rua, você tem menos acidente de carro, menos acidente de moto, menos pessoas se acidentando nos ônibus. E aí você vai ter menos gente a ser atendida e mais capacidade de recuperar as pessoas. Até porque uma dessas pessoas com as quais eu me consulto, para poder me atualizar sobre a pandemia, diz que os doentes que sobrevivem, às vezes ficam 20, 30 dias se recuperando do Covid na UTI, ou seja, não só ocupam uma UTI, como ocupam por um longo período. Então, eu acho que se todo mundo fizer um pouco de esforço, a gente está falando em confinamento, né?
em isolamento. Ontem eu vi um seriado também com a minha esposa na televisão sobre aquele caso famoso do estupro do Central Park, onde meninos do Harlem foram presos injustamente e condenados a muitos anos de prisão, justamente por serem meninos de um bairro pobre, e um deles latino e quatro meninos negros. Eu vi ontem essa série e eu vinha conversando com a minha mulher, né? Aquilo sim é um confinamento, um isolamento, né? Ficar numa prisão, ficar 5, 10, 11 anos numa solitária, enfim, apanhando, comendo uma comida de péssima qualidade, sem ver a sua família. A gente está em casa, não está sendo fácil, eu acho que não está sendo fácil para ninguém, mas nós estamos em casa, a maioria de nós com saúde, perto dos filhos, enfim. A tecnologia nos traz uma facilidade nesse momento, a gente pode se ver pelo celular, né, se ver pelo WhatsApp, enfim, por uma série de situações. Eu tenho feito reuniões diárias com os funcionários do clube. Então, eu acho que a gente não há nada pior do que a gente perder pessoas. E quando eu digo pessoas, não falo de pessoas queridas só, não. Falam de pessoas que a gente nem conhece, mas que são queridas de outras pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, né, essa compaixão de saber que olhar na televisão aquela quantidade de pessoas morrendo, um monte de caixão, para mim, pelo menos, pessoalmente, dói como se fosse mim, porque eu não me considero um ser humano especial, ou seja, não me considero uma pessoa que não possa ser atingida nesse momento. Todos nós podemos ser atingidos. Eu já perdi alguns conhecidos nesse período, pessoas, conselheiros do clube, senhores que contraíram o Covid lá do Fluminense e nos deixaram, segurança que prestava serviço, enfim, contraiu na comunidade onde morava, já depois que houve a paralisação. A gente tem uma série... Deu uma travadinha. De pessoas que estão próximas da gente e que a gente está sentindo isso. Então, a frase que eu tenho usado muito, foi até uma frase de um dos médicos do Fluminense. Travou um pouquinho. Deu uma travada. Será que é o meu? Presidente? Acho que travou. Meninos, caiu, né? Mas vocês estão me vendo aí perfeitamente? Estão me ouvindo ou não? Vocês estão me vendo e ouvindo? Caiu. Acho que caiu a internet do Dr. Mário, deu uma travada. Mas vocês estão me ouvindo ou não, meninos? Logo agora, quando ele ia falar do Fred, né? Tá vendo? Caiu justamente nesse momento. E aí, meninos? Bom, vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Doutor Mário, vamos ver se o senhor conseguir entrar aí. A gente espera um pouquinho aí para o senhor entrar. Ver se o senhor consegue retornar. Tá tudo certo, né? Então, acho que a internet lá do Mário já está pedindo para entrar de novo aqui. Deixa eu ver. Tem uma caidinha aqui na... Vamos ver. Está conectando. Retornei. Ai, doutor. Retornou. Retornei. Ok, querido. Maravilha. Deu uma caída, deu uma travada, né? Não, Tadeu, caiu, na verdade caiu mesmo. Eu tô no melhor, em tese, no melhor lugar da casa, que é do lado do roteador aqui. Mas vamos lá. Então, o que eu vinha concluindo é que a gente, na verdade, ouvi uma frase do médico do Fluminense numa reunião que a gente teve recentemente, que foi a seguinte: o falido a gente recupera, o falecido não.
né? Então, eu achei essa frase muito, muito dura, mas ao mesmo tempo muito, muito adequada para o momento. Então, esse é o pensamento nosso de agora. Enfim, a gente está tentando tomar todas as medidas para minimizar os prejuízos financeiros. Óbvio que eles existem, mas nós tivemos a compreensão dos nossos atletas, dos nossos funcionários. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E eu devolvo a bola aí para você, para a gente poder seguir. Olha, presidente, eu assinaria embaixo de cada palavra que o senhor colocou. É um momento muito difícil, esse momento que nós estamos vivendo, e a gente tem que tomar muito cuidado com as vidas. Acho que a gente, desde Kant, desde o iluminismo, cada vida é importante, né? Não importa se tem comorbidade, não tem, se é idoso, se não é. Muito bom saber que o senhor pensa, né, essa posição. Cada vida importa, né? E essa série que o senhor falou também, eu não consegui ver, de tão pesada que eu senti, aquela injustiça, que vale a pena realmente a gente acompanhar. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, presidente. Então, vamos lá. A posição do Fluminense oficial quanto à volta do futebol profissional. Porque a gente tem visto aí que já começam alguns movimentos. O Grêmio Internacional tentaram treinar, né? Depois voltaram atrás. A gente já tem, parece que na Alemanha, a Angela Merkel liberou o jogo a partir de 16 de maio. Parece que houve uma movimentação de alguns clubes aqui no Rio de Janeiro e da Federação Estadual para voltar aos treinos. Mas, assim, para toda a nação tricolor que está nos vendo aqui, né, e todos aqueles que não são tricolores, como eu, mas que estão querendo entender a posição do Fluminense, né, porque a gente ouviu por aí, não vamos dizer de onde, né, gente dizendo que jogador de futebol não é grupo de risco, jogador de futebol não tem comorbidade, qual é o problema deles voltarem, né? Mas, bom, nesse contexto que nós vivemos, qual é a posição do Fluminense? Qual é efetivamente essa posição? Bom, vamos lá. Primeiro, eu costumo dizer para as pessoas que eu não vou comparar o Brasil com a Alemanha, né? Com todo respeito. São situações diferentes. O que eu tenho dito nas discussões então vamos usar o critério alemão para tudo. Ou seja, vamos dividir as cotas como na Alemanha, vamos fazer a tabela igual na Alemanha, vamos ter o mesmo calendário da Alemanha, vamos ter a mesma seriedade em certas coisas que a Alemanha, aí a gente pode se comparar com a Alemanha. Agora, querer usar a parte boa que a Alemanha vai voltar, sendo que lá o isolamento social e o controle foi muito maior do que no Brasil, eu acho que não é parâmetro. Aliás, nem a Alemanha, nem a Holanda, nem lugar nenhum. Eu acho que tanto é verdade que num país de dimensão continental, a gente, obviamente, como um país de dimensão continental como o Brasil, você vai ter uma situação em cada lugar. Sobre o Grêmio e Inter, por exemplo, eles voltaram a treinar. Ontem saiu uma notícia de que sairia um decreto do governo do estado lá proibindo, mas hoje o governo, na verdade, em razão, parece que só morreram 17 pessoas em Porto Alegre. O governo de lá disse que os CTs do Inter e do Grêmio estão na faixa laranja, que é permitido o trabalho com algumas restrições. Com relação ao Fluminense, a gente fez várias reuniões e a minha comissão técnica, e quando eu digo comissão técnica, eu estou englobando todo mundo, né? O departamento médico, nutrição, psicólogo, nossos atletas estão com acompanhamento diário de todo mundo, mesmo de casa. A posição que eu recebi foi a seguinte: presidente, se os atletas treinarem no CT de forma individual, sem treino tático, sem bola, sem coletivo, eles vão ter um ganho de, sei lá, 7%, 10% a mais do que teriam se estivessem treinando em casa. Diante disso, eu acho sinceramente que no momento do pico da pandemia, onde a gente tem mortes elevadíssimas, números de mortes elevados todos os dias, para mim é um contrassenso ouvir da minha parte técnica que o ganho de 7%, de 8%, e tirar as pessoas de casa e fazer com que elas façam esse percurso de ir e voltar, enfim, que possam carregar o vírus para lá e para cá. Então, assim, a gente optou por desenvolver minha preparação física do clube. Desenvolveu um trabalho espetacular. Só para você saber, todos os jogadores treinam em conjunto todos os dias por videoconferência. Eu havia determinado... Em conjunto? Todos os... Cada um na sua casa. Cada um na sua casa, mas fazem como se fosse uma videoconferência. Todos entram online.
e recebem as instruções, os exercícios, e praticam os exercícios nas suas próprias casas, enfim. Eu havia dado uma determinação, quando acabasse as férias coletivas em abril, que eles retornassem ao Rio de Janeiro, aqueles que estavam fora, mas em razão do governador do estado e do prefeito terem estendido os decretos até o meio de maio, eu acredito que agora vá até o final de maio, eu permiti até que atletas que estavam fora do Rio permanecessem fora do Rio. Vou te dar um exemplo. O Nenê está na casa dele em Jundiaí, onde ele tem uma estrutura muito maior do que no apartamento que ele mora aqui no Rio. E ele me pediu: presidente, eu poderia permanecer na minha casa de Jundiaí, porque aqui eu tenho campo de futebol, tenho caixa de areia, enfim. Eu disse que obviamente que sim. Então vários atletas permaneceram nas suas cidades natal, né? E estão treinando dessa forma, enfim. E a gente tá... E aí, muito engraçado, porque o preparador físico do Grêmio na semana passada deu uma entrevista dizendo que o Grêmio voltaria, mas que os treinos individuais dariam um ganho de 5% a mais do que se eles estivessem em casa. Foi até menos do que a gente avaliou. Eu entendo o posicionamento do Grêmio, respeito. Eles têm uma teoria de que os atletas saindo de casa, enfim, arejam a cabeça e dá para fazer um acompanhamento psicológico melhor. Mas eu acho que são visões distintas, não são visões, enfim, adversárias, mas são visões distintas. A equipe do Fluminense, com a minha concordância, optou em, por enquanto, a gente seguir treinando de casa. E aí tem uma outra questão, que a gente aí entra até na esfera trabalhista também, que é uma preocupação, né? Imaginem todos vocês que sou presidente do clube, mas fui advogado do clube por 18 anos, na área trabalhista e na área desportiva, e com a decisão do STF recente com relação à doença ocupacional, enfim, ainda tem uma outra questão. A partir do momento que você testa 40 jogadores e eles não estão infectados, você já atrai direto o ônus para o empregador, pelo menos na minha visão. Se o funcionário entra lá e não tem nada e contrai o vírus depois que retornou, óbvio que a gente está buscando um entendimento com todos os atletas, assim como fizemos o acordo de redução salarial. Eu não posso negar a você que muitos atletas, não só do Fluminense, mas de outros clubes, gostariam muito de voltar a treinar presencialmente, justamente para poderem ter esse deslocamento. Mas o que eu tenho dito aos meus atletas é que vai chegar esse momento, a gente vai evoluir para esse momento, mas quando eu entender que nós não estamos colocando a vida dos outros em risco. Então, esse argumento de que o atleta não é grupo de risco, esse argumento não me convence como ser humano, porque eles têm avós em casa, esposas, crianças, enfim. Eu vi uma entrevista muito boa, onde ele diz de forma textual que se nós tivéssemos a possibilidade de ficarmos todos confinados, ou seja, toda a comunidade do futebol, para treinar e jogar num 3, 4 hotéis, ir para o estádio jogar e voltar e as famílias ficarem em casa, a gente diminuiria muito o risco do contágio. Mas como as realidades são diferentes, eu outro dia numa reunião também falei isso, numa videoconferência, eu ouço muitas pessoas falando assim: estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco, não. Estamos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Tem gente que está em navio, tem gente que está em lancha, tem gente que está em iate, tem gente que está numa canoa sem remo. Então, existem clubes de menor expressão que têm mais dificuldade, que têm problemas, não tem centro de treinamento, enfim. O nosso próprio centro de treinamento do Fluminense, a parte de campo, de vestiário, ela está toda terminada, enfim. Mas nós não temos dormitório, por exemplo, né? Os atletas tinham que chegar uniformizados, sair. E para concluir, doutor Marcos, essa parte, eu diria o seguinte: o que eu tenho dito também a todas as pessoas que me perguntam eu não sou inocente e infantil a ponto de achar que quando tudo começar a retornar, que a gente não vai conviver com o vírus. Óbvio que nós vamos conviver com o vírus vai seguir entre nós. Nós certamente teremos que continuar andando de máscara, mesmo depois que tudo for retornando. Né? Isso pelo menos eu tenho ouvido de vários médicos experientes. Talvez a gente tenha que ir de máscara para o restaurante,
enfim, isso siga até setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, a discussão é matemática. Ou seja, quando a gente olhar e tiverem 30 mortes por mês, 40 mortes por mês e 3 mil leitos para atender 1.500 pessoas, sobrando 1.500 leitos, 1.000 leitos, hospitais de campanha funcionando, aí é óbvio que a gente vai ter que voltar às atividades, aí sim, para manter a economia funcionando. E aí, voltando, a gente vai fazer todos os protocolos médicos, existe protocolo da CBF, existe protocolo nosso interno, nós já criamos o nosso, tem o protocolo da federação, nós vamos atender a todos os protocolos. Invariavelmente, uma ou outra pessoa vai se contaminar, seja no posto de gasolina, seja na lanchonete, seja em algum lugar, mas a gente vai ter possibilidade de todos serem atendidos. Eu ontem discutia com um grande amigo no telefone o seguinte: suponhamos que a gente volte a ter jogos ainda durante o período de pico pandêmico. Um atleta se choque com outro no ar, bata com a cabeça e precise de uma UTI por causa de uma concussão cerebral ou uma lesão mais grave, uma fratura, alguma situação assim. Nós corremos o risco de não ter uma UTI para atender um atleta que possa se machucar. Então, como nós não somos serviço essencial, em que pese sermos um serviço que o povo inteiro ama, assim, que todo mundo ama futebol e todo mundo quer voltar. Eu cheguei a postar no meu Instagram no final de semana. Eu estava com a minha família fazendo uma comida, enfim, aqui em casa, estamos todos, só a família. E as minhas filhas vieram com as bandeiras do Fluminense para me agradar, enfim, né? E aí eu perguntei à minha mais velha, que tem 9 anos, por que elas tinham feito aquela homenagem, né? E elas disseram: pai, que a gente vê nos seus olhos que você está sentindo muita falta do Maracanã. Então uma tem 9, a outra vai fazer 5 segunda-feira que vem. E aí elas falaram: a gente veio aqui te homenagear porque a gente sente que você está sentindo muita falta, assim, porque é realmente a minha vida, né? Faz parte da minha vida, sempre fez, e hoje, como presidente do Fluminense, é minha vida e meu trabalho. Então, eu sinto muita falta, mas assim, eu estava contando ontem, nós não estamos nem 60 dias em casa, né? Então, assim, diante de tantos anos que a gente passa pelo mundo, né? 70, 80, alguns 60, enfim, dependendo, tem gente que vai mais cedo, mas tem tanta vida pela frente, né? Por que a gente não pode esperar só mais um pouquinho e depois voltar com mais segurança e preservando as pessoas? É isso, esse é o meu entendimento. Maravilha, presidente. A gente tem que lembrar que jogadores também têm família, né? Eles também têm pais, avós, são chefes de família. Nós não estamos mais na Roma antiga para botar eles como gladiadores e lutarem até sangrar e morrer. Eles são pessoas, antes disso, trabalhadores, né? Que trazem muita alegria para a gente, mas a gente precisa desse respeito, e é bom saber que a gente tem presidente como o senhor que pensa dessa maneira. Isso é muito reconfortante. Agora, uma coisa que ficou muito na mídia, presidente, e eu queria saber os bastidores disso, né? Foi que o Fluminense foi, salvo engano, eu não sei, mas acho que foi o primeiro clube, né, a adotar a redução de salários dos jogadores nesse tempo de pandemia. A gente sabe que o Fluminense antecipou as férias, né? Aliás, isso foi também uma medida muito humanitária, né? Antecipamos as férias, né? Deixamos os jogadores e o Fluminense partiu para a redução de salários. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi o bastidor desse acordo, como é que ele foi operacionalizado, né? E como é que se deu isso? Sim, vamos lá. Primeiro, para dizer que as férias coletivas a gente acabou fazendo um acordo praticamente de todos os clubes, né? A nossa ideia principal era que, dando férias coletivas, a gente ganhava um mês de calendário, porque o Campeonato Brasileiro normalmente termina entre 6 e 8 de dezembro, e a gente, dando férias coletivas, a gente ganhou o mês de abril, já ficou meio que combinado que, voltando o campeonato, a gente vai explodir o mês de dezembro e, quem sabe, até adentrar janeiro, para a gente não perder as 38 datas do Campeonato Brasileiro. Então, eu diria que foi um acordo geral. Entretanto, por divergências de opiniões, de pensamentos, e também porque a maioria dos sindicatos não reconhece a FENAPAF como sua representante, ficou decidido entre os clubes que cada um ia tomar as suas medidas para tentar os seus acordos coletivos com seus elencos. Não vou citar nome de clubes, mas alguns fizeram a imposição de maneira unilateral, o que eu discordo,
e me posicionei nesse sentido, né? A maioria do que se leu no jornal foi a mano militare, ou seja, todo mundo impôs a condição, e aí, possivelmente, isso pode virar uma enxurrada de ações trabalhistas, e no futuro alguém vai pagar essa conta, né? Eu sempre digo isso. Fica, como o clube muda de gestão, alguém lá na frente vai acabar pagando essa conta. Eu optei por um outro caminho, eu tenho uma relação muito boa com meus jogadores, muito transparente, né? E por quê? Porque eu fui muitos anos advogado do clube, eu os defendia no STJD, né? Enfim, quando os jogadores eram expulsos, eu fiz muito tempo o STJD, as defesas de sustentação oral, e eles sempre tiveram uma boa relação comigo. Depois eu fui vice-presidente de futebol por 2 anos. Óbvio que não são os mesmos jogadores, imagina, esse elenco é todo novo, mas há sim aquela história do boca a boca, né? Os jogadores que passaram e que conhecem os atuais sempre deixaram muito claro que eu sou uma pessoa de relação transparente. Eu abro tudo que a gente tem que conversar, eu mostro os números, eu explico o porquê que a gente não pagou isso ou aquilo, mostro o fluxo de caixa do clube, enfim, mostro que a gente pegou um clube com um faturamento médio ano de 200 milhões de reais, um custo médio entre 180 e 190 milhões, mais uma dívida de 700 milhões de reais, dos quais 200 e poucos milhões são a curto prazo. Então, só o que a gente tem de penhora come mais do que o lucro que a gente teria. Então, nós temos uma folha salarial do elenco profissional bem abaixo do que tem os maiores clubes do Brasil hoje. Diria para você que talvez nós sejamos a 12ª ou 13ª folha salarial do futebol brasileiro, nesse momento, de jogadores que eu estou dizendo. E a gente foi construindo essa relação, onde eu sempre mostro para os atletas que a situação é muito difícil, mas que eu sou um presidente que me empenho bastante para tentar resolver minimamente os problemas da instituição. E, em razão disso, eles criaram uma comissão com 5 atletas, né? A gente criou um grupo de WhatsApp e fomos negociando. A negociação, eu não diria a você que ela foi dura, mas ela foi longa. Ela não foi uma negociação dura, mas ela foi longa. Por que ela foi longa? Porque, em que pese eles acreditarem bastante naquilo que eu venho fazendo, na minha gestão, todos eles são muito ressabiados com coisas que passaram em outros momentos das suas vidas profissionais. Então, eles foram se falando entre eles, criaram um fórum entre todos eles, né? Aqueles que já me conheciam há mais tempo foram passando aos mais novos que acabaram de chegar, que a gente poderia realmente partir para um caminho. Eles entenderam que o objetivo principal era preservar o emprego das pessoas mais simples, mais humildes, né? A quem eles têm um carinho enorme, assim, posso dizer aqui abertamente, os nossos jogadores sempre ajudam essas pessoas, até ao longo do ano, mesmo antes da pandemia, ajudam com cestas básicas, enfim. Há uma relação dos jogadores com os funcionários mais necessitados, enfim. E eles aí entenderam, a gente foi negociando. O diretor executivo Paulo Angione, que é um homem que tem 40 anos de futebol, né? Paulo trabalhou nos maiores clubes de futebol brasileiro e tem um pensamento muito, muito alinhado com o meu na questão da humanidade. O nosso dia a dia lá é assim. A gente primeiro trata o homem, o ser humano, depois a gente trata o atleta, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas numa das gestões passadas do Fluminense, um dos diretores de Xerém, até falando de Xerém, ele dizia que a gente forma o atleta e aí, se não der para ser atleta, ele vai ser outra coisa, soldador, enfim. Aí a gente dá curso profissionalizante. Eu tenho uma teoria um pouco diferente. Eu acho que primeiro a gente forma o homem, forma o caráter, aí depois pode formar o atleta ou pode formar qualquer outro profissional que é tão digno quanto ser atleta. Se ele tiver hombridade, se tiver caráter, vai ser um grande profissional, vai ser um grande garçom, vai ser um grande eletricista, vai ser um grande lixeiro, enfim, seja lá o que for. Eu tenho essa filosofia, o Paulo é muito alinhado com essa minha filosofia. A gente trabalha
psicologia, a gente tem psiquiatras até que atendem fora do clube, caso alguns atletas precisem. E a gente, então, o Paulo me ajudou muito nessa construção com os jogadores. Foi um elo importantíssimo. O Odair, treinador, me ajudou muito também. É um grande caráter, um cara que tem uma história de vida bonita. Muito bonito. Muitas pessoas não se lembram, mas o Odair era um dos jogadores que estava naquele acidente do time do Caxias do Sul, que morreram vários atletas no acidente de ônibus, na ribanceira, que caiu. Ele foi um dos sobreviventes daquele acidente. É um cara que tem uma raça, uma garra, uma gana de vencer muito grande na vida. Foi um dos que colocou o seu salário à disposição também para ajudar as pessoas. Logo de cara, também me ajudou muito. E os jogadores foram ótimos, enfim. Jogadores foram humanos também, entenderam bastante. E a gente construiu um acordo, acho que já posso até falar aqui dos termos, a gente construiu um acordo excelente, que foi, no mês de março, eles renunciaram a 15% e deram um desconto de mais 10%, ou seja, a gente vai pagar 65% do salário de março, 20% para completar 85% a gente pode pagar até o final do ano, e 15% eles renunciaram. As férias de abril, a gente vai pagar 50% agora em maio, 50% mais o terço constitucional em dezembro. Tá? E em maio, eles renunciaram a 25% integralmente, sem desconto, renúncia mesmo. E aí a gente ainda botou uma cláusula que a gente, chegando em junho, não retornando ao futebol, a gente senta para conversar novamente, e aí avalia outras hipóteses, outras possibilidades, ou de redução, ou de suspensão, com prorrogação pelo tempo que ficar suspenso, enfim, a toda uma situação já preparada. Eu coloquei uma cláusula para protegê-los também, porque eu acho que eles tinham esse direito, porque o que a gente tinha atrasado, não tem muita coisa, mas tem ainda algumas imagens atrasadas e uma premiação de 2019. Premiação por vitória, né? E então eu propus a eles que tudo que tivesse atrasado, a gente tivesse o direito de ir quitando também parcelado até dezembro. Eles aceitaram, o que foi muito bom para nós. E aí eu, para protegê-los, coloquei o seguinte: a gente é obrigado a quitar tudo que a gente deve de 2020 e o restinho de 2019 dentro do ano de 2020. Se a gente não quitar, a gente lá na frente devolve aquilo que eles abriram mão, ou seja, não há nenhuma penalidade ao Fluminense, apenas a devolução daquilo que eles abriram mão. Eles gostaram muito dessa cláusula, e a gente aí negociou com o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, e com o Dr. Décio Neuhaus, que é o advogado do sindicato, e a doutora Yara Macedo também, que foram também equilibradíssimos, fantásticos. Foi uma negociação de alto nível, assim. A gente já homologou, enfim, já registramos no Ministério da Economia em razão da medida provisória. Então, estamos totalmente cobertos pela legislação. E eu acho que, como advogado trabalhista que sou de origem, eu não poderia de jeito algum fazer algo diferente, né? E como já lhe falei, já estamos em tratativas para discutir a possibilidade do retorno, ou seja, na hora que as autoridades de saúde e os governos autorizarem, a gente já está começando a costurar também um acordo que proteja a saúde deles e proteja a instituição nessa questão do retorno. Maravilha. E só para esclarecer uma coisa, doutor presidente, teve um comentário aqui: renunciar a salário pode? Presta atenção, isso é redução de salário com negociação sindical. Isso é perfeitamente ilícito, isso é perfeitamente válido e constitucional. Olha, para você entender, o presidente não usou, só para falar para o nosso público aqui, que são os advogados trabalhistas, né? O presidente não usou a MP 927 e a MP 936, que é unilateral. Não, ele procurou o sindicato. Quer dizer, foi uma comissão de clube, quer dizer, a segurança jurídica do Fluminense, e é isso, presidente, que a gente tem falado aqui para as empresas, né? Para procurarem os sindicatos, para buscarem esse tipo de acordo coletivo, porque isso dá muito mais segurança. Amanhã o jogador não vai conseguir anular isso na Justiça do Trabalho. Agora, um acordo individual é muito mais difícil, né? Então, é interessante
Que isso é muito interessante. Tomar, só o acordo está até aqui, ó, fica aqui na minha mesa do escritório de casa. Só para todos que estão nos acompanhando terem uma ideia, todos os atletas assinaram, todos, e houve uma assembleia deles, tá? Houve uma assembleia por videoconferência do presidente do sindicato com eles, tá? Eu diria que 99% dos atletas concordaram. Teve um que, na verdade, nem não concordou. Ele apenas tinha algumas dúvidas, enfim. E quando percebeu que as dúvidas foram sanadas, então a gente teve uma adesão de 100%, mas nós seguimos todos os trâmites da negociação coletiva, como estamos seguindo agora. Eu tenho sido uma voz meio que, não única, mas, assim, tenho ouvido de alguns colegas, presidentes, que eu estou sendo mais realista do que o rei, enfim. O que eu digo a eles é que durante 18 anos eu fiquei na ponta onde explodem os problemas, né? Que é sentado na mesa de audiência, vendo o clube ser condenado em centenas de verbas, enfim, e outras coisas mais, justamente por não ter essa paciência de negociar. Então, eu acho que eu fiz o correto, acho que eu protegi a instituição, ao mesmo tempo protegi os atletas, enfim, que precisam também se sentir respaldados, né? E tenho recebido muitas ligações e mensagens deles em razão da manutenção da nossa posição de não retornar aos treinos presencialmente. Eles têm me agradecido muito, têm dito que se sentem representados, especialmente seguros. Seguros, que eu digo como seres humanos. E é o que eu tenho dito para as pessoas. A hora que eu disser a eles, eu acho que agora está na hora da gente voltar, porque a gente está autorizado, porque as autoridades de saúde autorizaram, porque a pandemia está baixando, enfim, porque nós temos um acordo homologado, nós temos um protocolo médico bastante seguro, eu tenho certeza que eles vão retornar tranquilamente, porque sabem que tem um presidente. Quando eu digo presidente, eu digo minha diretoria inteira. Eu tenho uma equipe maravilhosa, a comissão técnica maravilhosa, meus vice-presidentes, né? Alguns têm uma atuação mais diária, até por causa dos problemas do clube, o jurídico, o financeiro. Eu fui agraciado com uma equipe espetacular, meus advogados todos que trabalham com o Fluminense, e a gente tem sido assim, extremamente habilidoso nesse momento de tanta dificuldade. A gente tem tido muita habilidade para conduzir, e espero que a gente consiga continuar tendo essa habilidade. Isso aí, presidente. Presidente, nós temos ainda 10 minutinhos aqui para a nossa live para o caminho, tá? Eu tinha duas últimas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão da nova camisa do Fluminense. Porque não apenas pelo seu tratamento humanitário, pelo acordo inédito com o sindicato, pelo modo como está tratando os funcionários, o Fluminense deu show ultimamente pelo lançamento da camisa, né? Parece que foi com... Eu não sei se foi um rapper, ou não sei, foi um DJ. Sim, foi o Xamã. Então, parece que foi a live explodiu, mais de 200 mil, 300 mil visualizações, né? Conta pra gente como é que surgiu essa ideia e conta pra torcida tricolor e pros nossos advogados aqui que nos acompanham, se tem alguma outra coisa preparada aí, alguma surpresa pra torcida. Tem. A primeira camisa tá aqui, ó. Tô com ela, tô vestindo ela agora. A camisa é lindíssima. Eu tenho outras delas aqui, tem a branca também. Tem uma de treino muito bonita também. Não sei se você chegou a ver. Ela é um verde degradê, assim, que vai ficando grená, camisa muito bonita. Primeiro, explicar a escolha do Xamã. Eu acho importante a gente explicar, porque é o seguinte, o Fluminense se caracterizou por muitos anos como um clube de elite, enfim. E eu costumo dizer a todos o seguinte, você tem que fazer parte da elite intelectual, da elite de atitude, mas não ser um clube elitista. Não afastar as pessoas das comunidades carentes, não afastar as pessoas que não têm acesso. Justamente o contrário, trazê-las para perto do clube. Então, a primeira coisa que eu fiz quando ganhei a eleição foi criar uma vice-presidência que nunca existiu no Fluminense, que é uma vice-presidência de ações sociais. A gente faz uma centena de ações sociais, temos muitas parcerias, e a ideia do Xamã foi justamente porque o Xamã é um rapper que é muito, muito querido pelo público jovem, e especialmente pelo público jovem das camadas mais populares, né? E ele tem uma história de vida bonita, enfim, um menino que veio de uma situação financeira muito ruim, morava em Sepetiba, vendeu bala no trem,
enfim, trabalhou em loja, entregou pizza, e ele nunca escondeu o amor dele pelo Fluminense. Ele sempre fez questão de mostrar que o amor dele pelo Fluminense era gigante. E numa dessas entrevistas dele, ele disse que nunca teve dinheiro para comprar uma camisa do Fluminense, a não ser quando ele se tornou um rapper famoso, então que ele ganhava camisas velhas, enfim. Então nada mais bonito do que a gente apresentar a nossa nova camisa com um cara que venceu na vida, fazendo música, enfim, a arte dele, independente se as pessoas curtem aquele tipo de música ou não, né? Muita gente curte, ele tem 3.200.000 seguidores no Instagram e 2 milhões no Twitter, e ele é um grande tricolor, e um tricolor que fez esse depoimento certa vez. Então a nossa equipe de marketing e comunicação se reuniu e disse, olha, nada mais bonito do que a gente lançar a nova camisa com um cara que tem uma história de não poder comprar a camisa por questão financeira. Então a gente queria mostrar para o nosso torcedor que mora nas áreas menos favorecidas, enfim, nas comunidades e também em bairros mais simples, né? E eu falo isso tranquilamente porque, não sei se Vossa Excelência sabe, mas eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado em Vila Isabel. Eu morei em Vila Isabel até os 25 anos de idade, quando eu já era advogado do Fluminense, porque eu me formei aos 21 anos. Devo muito ao meu amigo, mestre Marcelo Moura, foi meu professor de Direito do Trabalho, um grande tricolor e amigo. Mando um grande abraço para ele se ele estiver nos vendo. Eu já era advogado do Fluminense e ainda morava bem perto do Maracanã, né? Então, minha família é toda de lá. Minha mãe nasceu lá, meu pai nasceu lá, meu avô é de lá, meus tios ainda moram lá, né? Em Vila Isabel. Eu estou sempre lá com meus amigos, enfim, estou sempre lá tomando a minha cerveja, encontrando meus amigos de infância. E eu sou um tricolor oriundo da Zona Norte. Então eu gostaria muito que o Fluminense, esse é um dos meus projetos de gestão, que o Fluminense se aproxime também das camadas mais populares, né? E acho que essa live foi um grande passo. Nós tivemos uma média de 40.000 pessoas vendo a live simultaneamente. Tivemos quase 300.000 acessos. Que legal. Tá? Ficamos em primeiro lugar no Twitter naquele dia no Brasil. Enfim, tivemos 3.000 vendas de camisas em 12 horas, o que é um recorde. É verdade. E assim, e quem compra a camisa é justamente aquele jovem que tem dificuldade, sabe? Que é apaixonado, que junta o dinheiro, né? Que junta o dinheiro do lanche, que junta o dinheiro que o pai, a mesada, enfim. Aquela pessoa que trabalha como motoboy, office boy, né? Assim, normalmente esse pessoal que junta o dinheiro para ter essa relíquia que é a camisa do Fluminense, né? Então a gente conseguiu um objetivo. Eu costumo dizer nos jogos do Maracanã à noite, quando a gente tem, às vezes, um público menor por causa da chuva ou porque o jogo é muito tarde, eu sempre falo para meus amigos, quando a gente está no camarote da presidência vendo o jogo, eu falo, tá vendo aquela massa ali? Aquela massa ali vem ao jogo de trem, eles vêm de ônibus, né? Tem muita gente que vem de Ipanema, Leblon, enfim, Barra da Tijuca, eu moro na Barra da Tijuca, enfim, mas falo para todo mundo, a gente tem que popularizar o Fluminense, né? Ter o Fluminense cada vez mais perto de todos os torcedores dele. E eu acho que a live do Xamã foi um sucesso. Agradeço a ele mais uma vez publicamente. Tá? E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque foi uma grande vitória. A gente criou uma tendência, foi a primeira camisa lançada na história por uma live pela internet. E nós vamos ter outras coisas boas aí dentro em breve para o nosso torcedor. Domingo que vem, domingo próximo agora, a gente vai ter uma surpresa bacana. Eu peço que a todos que estão aqui, estou dando em primeira mão aí no Papo Trabalhista Oficial, vamos ter uma surpresa domingo, para o final de semana, sábado / domingo, por uma situação de um jogo histórico nosso. A gente vai fazer um negócio muito legal, eu mando para Vossa Excelência para ver, vai ser uma ideia muito interessante da nossa equipe de marketing. Eu espero que, vem surpresa boa aí. Bom, presidente, nós temos ainda 5 minutinhos para a gente terminar. Eu e o juiz Fabiano Luzes que é tricolor doente, mas ele é doente, presidente.
Ele queria me fazer pedir para o senhor uma camisa do Fluminense. Eu não vou fazer isso, Fabiano. Compra, tá? Você é juiz, você tem dinheiro para comprar, tem que ajudar o teu clube. Agora, presidente, eu queria, no final, eu tenho que perguntar, porque todos os tricolores que eu conheço, aqui nos Estados Unidos, na Europa, todos falam, você tem que perguntar do Fred. Tem que perguntar do Fred, tá? Então, e com todo respeito, né, o Fred é um grande jogador, mas ele vem para o Fluminense, ele vai ser jogador do Flu ou já é jogador do Flu? Não, ainda não é, ainda não é. A gente está bem encaminhado já há bastante tempo, já falei isso em outras lives, inclusive. Mas nós temos uma questão até jurídica, não sei se o senhor sabe, mas ele tem uma liminar hoje, que o distrito está com liminar, desvinculando do Cruzeiro. O prazo do Cruzeiro ainda não se esgotou. A gente tem uma preocupação de não ter um novo caso Gustavo Scarpa, que foi uma briga de liminares em que acabou envolvendo Palmeiras também. Eu, sinceramente, pelos anos de experiência, enfim, por tudo que conheço do seu trabalho e do futebol, assim, eu não vejo, sinceramente, assim, de maneira muito técnica, a reversão dessa liminar, até pelas declarações do presidente do Cruzeiro na época, enfim, de que não queria mais o Fred. Mas há uma decisão liminar, não existe ainda uma decisão meritória, e como está tudo paralisado, a gente vem avaliando juridicamente quais são os riscos que a gente poderia ter para evoluir num fechamento de uma contratação, né? Eu nunca escondi de ninguém que era um desejo meu repatriar o nosso ídolo, ele nunca escondeu de ninguém que quer voltar. A gente, semana agora que passou, iniciou algumas conversas, enfim, com o staff dele, um pouco mais no sentido de falar de futuro, de possibilidades, de forma de contrato, de valores, mas sempre respeitando a posição de que ainda existe uma liminar, né, de que não existe o mérito julgado. E óbvio que a gente vai tomar todo o cuidado, a gente está num momento de paralisação também, né, de uma pandemia, então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele não poderia jogar agora, mas isso também não significa que nós não possamos fechar o contrato antes de tudo retornar. Uma coisa não impede a outra. Mas há todo um cenário de possibilidade, sim, de retorno. Eu sou amigo do Fred, enfim, me dou bem com ele, a gente se fala até em outros momentos. É curioso isso, talvez as pessoas às vezes não compreendem. Ele comenta as minhas coisas no Instagram, eu comento a dele. Às vezes a gente se fala pelo FaceTime, mas como amigos, porque a minha filha mais velha, a primeira palavra que ela falou na vida foi Fred, antes de pai e mãe. Legal. Ela entrou no campo com ele no Campeonato Brasileiro de 2012, ela não tinha nem 2 anos, e ela é muito fã dele, muito fissurada por ele, então eu também conheço a família. Então, às vezes a gente se fala, bota os filhos para falarem no FaceTime, a gente tem uma relação que transcende a relação do Fluminense. Por quê? Porque até quando o Fred foi embora do Fluminense, a nossa amizade persistiu. Algumas vezes ele me convidou para ver jogos, até na época que ele estava no Atlético Mineiro, eu fui ver alguns jogos da Libertadores dele em Minas, a gente jantou junto, enfim, nós temos uma relação amistosa, independente do Fluminense. E isso faz com que a gente se fale de vez em quando, as pessoas sempre interpretem que em todos os momentos em que a gente está falando no Instagram, que a gente está se falando, a gente está falando do retorno. Como o retorno na nossa cabeça vai depender de questões técnicas e financeiras, sendo muito transparente como sempre. Ele sabe que a situação do Fluminense hoje não comporta os valores salariais daquele Fred do passado e nem do Fred do Cruzeiro. Ele sabe disso, já fui muito claro com ele. Ele ainda não tem uma proposta concreta na mão, mas ele sabe que vai ter que ser algo muito abaixo do que ele tinha, porque nós trabalhamos com uma imensa austeridade. Não vou deixar de cumprir o orçamento que a gente planejou para 2020, ainda mais com o problema da Covid-19, que afetou todo mundo. Então é isso, não tem muito o que falar, e dizer para o torcedor que siga com esperança, siga torcendo para que ele aceite a nossa proposta, para que ele concorde com nossos termos quando a gente enviar tudo isso, e a gente possa ter o nosso eleito ontem, inclusive, saiu hoje no jornal, não sei se vocês viram, os 30 maiores jogadores da história do Fluminense. Ele foi eleito o 2º maior jogador da história do Fluminense, só perdendo para o Castilho, por uma sessão de jornalistas, na verdade.
Presidente, nós só temos 10 segundos para terminar. Eu queria me despedir, desculpa lhe cortar, fica aí a dica para os 30 maiores jogadores. Muito obrigado, eu agradeço em nome do presidente Fabiano Luzes. Foi um grande prazer. E aí... Gente pra caramba, gente. Terminando, vamos ver se a gente vai... Só ver se o presidente volta. Meninos, eu estou voltando aqui só para ver se o presidente Mário volta, só para a gente se despedir, tá? Eu acho que ele já deu o recado dele. Vamos ver se ele volta. E para dizer que amanhã vai ter um bate-papo trabalhista com eu e Fabiano Luzes. Na quarta-feira nós vamos ter o Mauro Schiavi aqui conosco, tá? Vamos ter um bate-papo sobre inteligência emocional. O doutor Mário já está voltando aqui. Rapidamente, só para a gente se despedir, tá, querido? Só um rápido bate-papo para a gente despedir, né? Foi um papo tão bom. Doutor Mário. Voltei. Pois é, porque o Instagram, quando dá uma hora, ele cai, né? E eu aqui fiquei tão... vendo o senhor falar com tanta propriedade que acabei não controlando o tempo. Isso acontece. Você está me vendo? Porque eu não estou me vendo agora, não estou aparecendo para mim. É a sua câmera. A sua câmera deve estar ao contrário. Não, não está não. Ela está do mesmo jeito que estava, mas eu não estou... Voltou, agora voltou. Estou te vendo, estou te vendo. Tá, porque eu não estou aparecendo para mim. Eu não estou aparecendo para mim. Mas eu estou te vendo bem. Nós estamos te vendo, né? Se todos estiverem me vendo, tá bom. Enfim, eu queria dizer que estou sempre à disposição, sempre que quiser me chamar para retornar, para falar de algum tema. Eu vi que muitas pessoas aqui fizeram perguntas sobre a questão do processo do Corinthians e do São Paulo, decisões que saíram sobre adicional noturno, enfim. A gente pode, num futuro, voltar a falar sobre temas mais técnicos. Exatamente. Estou sempre à disposição, como presidente e como advogado também. Olha, e para a gente foi um prazer, né? O Fabiano, ele é um tricolor tão doente, o presidente, que ele falou assim, eu não posso fazer essa live, porque senão eu vou ficar só agradecendo o Mário, falando bem do Fluminense, que ele é tricolor realmente muito ferrenho, né? E aí eu falei assim, não, eu faço, o doutor Mário, a gente, poxa, é um grande advogado, eu acho que, independentemente de clube, ver a sua gestão é um alento muito grande para toda a classe de da advocacia trabalhista. Quer dizer, até para a magistratura, nós somos juízes, a gente vê o Fluminense caminhando nessa construção com os jogadores, com o sindicato. Isso vai trazer muita segurança jurídica, presidente. Então, olha, para nós foi um prazer assim, inenarrável, né? Pena que você não deu em primeira mão aí que o Fred vai voltar para o Fluminense, né? Era o sonho de todos os tricolores, né? Mas não dá nem para o senhor arriscar assim. O Fred está 50%, 30%, eu falei, 40%. Eu falei numa live recente da Esporte Interativo, onde eu disse que depois da pandemia, de 0 a 10, eu diria que a chance do Fred voltar é 10. Então, estou repetindo aqui. Então que beleza. Então, pessoal, eu esqueci de mandar um abraço também, você já citou ele 2 vezes, para o meu grande amigo Francisco Montenegro, um tricolor de 4 costados, uma grande pessoa, uma grande figura, me ajudou muito já assim, tecnicamente, me ensinou muitas coisas, me deu muitas aulas de direito do trabalho também, assim como o Marcelo Moura. Então, também eu gostaria muito de deixar um abração para ele, porque é um grande amigo também. 2 diletos amigos. Marcelo Moura, grande juiz do trabalho, professor. Francisco Montenegro, ele está na minha vara lá, como meu substituto hoje, lá na 18ª vara, fez um grande trabalho, um grande tricolor, realmente. Presidente, depois você pede ao Marcelo Moura para te contar a história. Eu tinha uma pelada muito boa no Costa Brava, toda sexta de noite, que jogavam vários ex-jogadores, jogavam o Ailton, Marcão, Edmundo, Mauro Galvão, Sorato, né? Sim. E aí levei o Marcelo Moura para jogar uma vez lá, ele foi jogar na zaga, né? Aí, aí eu apresentei ele como juiz do trabalho, né? Esse aqui é meu amigo, juiz federal, né? Juiz do trabalho, enfim. Aí o cara entrava pelas costas dele toda hora, e aí o outro zagueiro dizia assim, tem um buraco aqui, e fazia assim com a mão, mas não dizia que era ele, com medo de ser preso. Depois pede pra ele te contar. Porque o
o Marcelo jogando bola é um ótimo juiz de trabalho, né? Exatamente. Brilhante. Ô, doutor Mário, olha, você valeu, ainda mais por essa historinha, né? Quem ficou até o final contou agora. Só que, nossa, isso aqui tem a advocacia, a nata da advocacia trabalhista vem aqui. Agora vamos fazer audiência com o Marcelo e vou contar essa história. Imagina. Agora isso acabou de eternizar essa história no Fórum da Lavradio, né? Tá eternizado. E o Marcelo é meu vizinho de porta, né? Eu bato assim na parede e falo, Marcelo, tá aí, né? Porque a vara dele é do meu lado. Uhum. Literalmente, a gente tem é dividido por uma divisória, né? Tudo que ele fala, eu escuto, tudo que eu falo, ele escuta. É um grande amigo do coração. Doutor Mário, desculpa, muito obrigado aí. Desculpa ter tomado seu tempo. Foi maravilhoso tê-lo aqui. Viu? Só engrandeceu o meu tempo. Muito obrigado. A gente agradece a toda a nação tricolor que encheu aqui o Papo Trabalhista com os comentários bons, outros nem tanto, mas o que importa é que a gente aqui não censura ninguém e a gente sempre ouve a outra parte. Eu acho que o mais interessante é que ficou para todo mundo a lição e essa visão de que é possível se preocupar com o outro, se preocupar com as pessoas. Isso que o Fluminense está fazendo e isso vai ficar para a história, presidente. Tá? E o senhor, com certeza, já é um grande presidente da história do Fluminense. Parabéns, viu? Tá bom, meu amigo. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço, doutor Fabiano, também aí, tá? Tá certo. Abração, querido. Abração, tchau, tchau.